Bem-vindos à mesa redonda Literatura, Interfaces e Desafios, do segundo seminário do Grupo de Pesquisa Literatura e Tempos Sombrios, Ensino e Pesquisa em Letras, edição online. Evento realizado pelo Grupo de Pesquisa Literatura e Tempos Sombrios e pelos cursos de Letras do campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A mesa será coordenada pelo professor Dr. Howard Ribeiro Rodrigues, que possui graduação em História pelo Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Utuitaba e doutorado direto em Estudos Literários pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMS Campus de Três Lagoas, preside a comissão acadêmica local do curso do Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional, o ProfLetras, do campus de Três Lagoas, biênio 2020-2022. Tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos literários, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira, teoria literária, história da literatura, literatura brasileira contemporânea, conto e escrita. É líder do grupo de pesquisa Literatura e Vida e colaborador do grupo de pesquisa Minas Gerais Diálogos. Boa tarde, professor Howard. É uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, Alicia. Boa tarde a todos e a todas que acompanham este evento do Grupo de Pesquisa Literatura e Tempos Sombrios. Nós estamos aqui em uma mesa que trata de literatura e interfaces, desafios. A literatura, de certo modo, é sempre interface. A literatura é um ser onívoro que encampa todos os outros conhecimentos e possibilidades humanas e, portanto, a leitura literária nos coloca em contato com as mais diferentes formas de conhecimento, sendo em si uma forma diferenciada de conhecimento, de apreensão do mundo, do humano, que nos possibilita o encontro com o outro, o encontro com a diversidade, o encontro com o humano que reside em todos os homens e em todas as mulheres, sendo claro que em cada um de nós há também algo que transgride o humano, que está além do humano, que está aquém do humano. É este o espaço de conhecimento que a literatura busca, que a literatura procura, que a literatura nos dá. Aqui vamos tratar de dois aspectos, de duas frentes destas muitas possibilidades que a literatura nos traz. Com Felipe Maropo, vamos tratar da interface da literatura com a história. Felipe Maropo é doutorando no PPG Letras, aqui de Três Lagoas, desenvolve uma pesquisa que vai defender no final deste mês agora, sobre a migração na obra do Luiz Rufato, um escritor contemporâneo, sendo a migração de brasileiros para o exterior um fruto agora no século XXI, do terrível século XX brasileiro, que teve muitos momentos sombrios e que vive outros momentos sombrios nesse século XXI, momentos que podemos iluminar com a leitura literária na sala de aula, por exemplo, na formação das novas gerações. E esse aspecto da sala de aula, da formação das novas
gerações, da literatura sendo lida em sala de aula, que a Amanda Lamônica tratará em seguida. A Amanda também é doutoranda no PPG Letras e estuda a escritora Alciene Ribeiro, Alciene Ribeiro Leite, escritora cujos textos trazem amalgamados no fundo que lateja em cada personagem, em cada drama que coloca dois caracteres em cena, na cena literária que ela redige, que ela nos dá, um fundo histórico profundamente enraizado nos problemas contextuais do Brasil e nos problemas perenes desta alma humana. Vamos, pois, ouvir primeiro o Felipe Maropo, que vai tratar da interface da literatura com a ficção com a história, para depois vermos esse outro lado da literatura com a educação. Boa tarde, Felipe. Você tem a palavra, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado, professor Hauer. Obrigado à organização do evento, professora Karina, principalmente, na liderança do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios. E, como o professor Hauer já falou, eu estarei tratando a respeito de algumas possibilidades de contato entre literatura e entre história. E, para isso, eu elaborei um texto que eu vou fazer a leitura aqui agora. Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo pelo convite e pela oportunidade de compartilhar algumas ideias sobre possibilidades de contato, ou como tem sido colocado aqui, interfaces, né, entre a história e a literatura, bem como com a ideia de Tempos Sombrios, que é o tema do grupo de pesquisa que organiza o evento. As ideias que desenvolverei a seguir estabelecem pontos de contato entre história e literatura. Mas, para fazê-lo, é preciso, ao menos tangencialmente, estabelecer algumas diferenciações entre os sentidos que esses termos evocam, quais sejam história e literatura. Cardoso, em Uma Introdução à História, afirma que, geralmente, o termo história evoca pelo menos 3 sentidos, dos quais 2 nos são de interesse imediato. O primeiro deles é o que se relaciona com o acontecimento das coisas em si, a própria realidade que todo indivíduo vivencia. Esse sentido, segundo aquele autor, deve ser grafado com minúscula, como forma de diferenciação. E o segundo sentido é o de disciplina, de esforço intelectual em estabelecer sentidos e interpretações aos acontecimentos, ou seja, a primeira concepção de história. Esse outro sentido deve ser grafado com maiúscula. Acredito estar autorizado a pensar que, de forma semelhante, existem pelo menos 2 sentidos para o termo literatura que mereça ser destacado aqui. O primeiro, de literatura enquanto fenômeno artístico produzido pelo ser humano, aquilo que geralmente nós chamamos de belas letras. E o segundo, que é o estudo desse fenômeno, que geralmente é referido como estudos literários. Estou consciente que tais definições são simplificações, talvez até um pouco grosseiras, mas que me permitirão desenvolver algumas ideias dos pontos de contato e intersecção entre esses 2 termos, história e literatura. Partindo da ideia de que cada um desses termos possui pelo menos 2 sentidos, e imaginando que cada sentido de um termo pode se relacionar com os 2 do outro termo, em ambas direções, temos virtualmente 8 possibilidades de contato. E agora eu gostaria de pedir para que as meninas que estão aqui nos bastidores projetassem a imagem que eu havia pedido. Vai ser por um breve momento, apenas para mostrar. Coloquei aqui numa espécie de plano cartesiano, 2 eixos. Aqui nos horizontais temos os estudos literários e a literatura. 2 sentidos que talvez, de forma geral, o termo literatura possa evocar. E, no sentido vertical, história, tanto no sentido de disciplina, quanto da realidade em si. Se a gente
observa, nós temos 4 quadrantes, e dentro de cada quadrante nós temos 2 possibilidades, porque me parece que dependendo da onde se parte para onde se chega, há uma pequena diferença. Portanto, vejamos, a título de exemplo, no primeiro quadrante, quando a literatura enquanto disciplina se apropria, se vale da história enquanto disciplina, nós temos o item 1, então, os estudos literários se valendo da história enquanto disciplina. Mas se há uma certa inversão disso, é a disciplina história se valendo de alguns conceitos, de algumas metodologias dos estudos literários, há uma pequena nuance e diferença. E isso se aplica a cada um desses quadrantes. As meninas podem deixar de projetar, era só para mostrar essas possibilidades de contato. Parece-me que nem todas essas intersecções são viáveis e frutíferas para um maior desenvolvimento, além de tomar um tempo que não dispõe aqui. Por isso, é minha pretensão desenvolver apenas algumas dessas intersecções. A primeira delas, os estudos literários e a história enquanto disciplina, que era dentro do primeiro quadrante. Quando pensamos na confluência da história e da literatura em seus sentidos de disciplinas, ou seja, os estudos literários e a história com H maiúsculo, é preciso pensar na ideia de interdisciplinaridade. Áreas de conhecimento das mais variadas, e isso já acontece há muito tempo, estabelecem relações e trocas. Eventualmente, uma certa abordagem ou técnica pode ser tomada de empréstimo e aplicada a outra área, com os devidos ajustes, obviamente. É sempre bom lembrar também que, apesar de ainda vivermos sob a égide disciplinar das áreas de conhecimento e de cada disciplina, que muitas vezes é bastante criticada, né, as famosas gavetinhas, a realidade não é assim. Né, a realidade ela é múltipla, simultânea, complexa. Portanto, pelo contrário, né, a realidade, é isso que eu acabei de dizer, é plural e simultânea. Com isso, também não pretendo demonizar a disciplinaridade, que certamente também possui suas qualidades e possibilidades, por exemplo, de um recorte mais preciso de seus objetos. No entanto, retornando às eventuais trocas, evocamos apenas a título de exemplo um conceito muito empregado na história, que é o de revolução, que talvez pode ter sido tomado da astronomia. No dicionário, encontramos como definição literal para esse termo, revolução, a ideia de movimento, de um astro em torno de outro, mas que, por analogia, também evoca a ideia de profundas transformações como as que eventualmente ocorrem no campo social ou político. Exemplos disso são os conceitos de Revolução Francesa, Revolução Industrial, entre tantas outras. Ambas disciplinas, história e literatura, lidam com a linguagem, se não como matéria propriamente dita, já que a história às vezes lida com o que se chama de cultura material, mas como produto de seus estudos, que basicamente se manifesta através de um texto escrito. Ou seja, quando a história ou a literatura, nos seus sentidos disciplinares, produzem conhecimento, elas elaboram textos. No entanto, os objetos, mesmo de consideração dessas disciplinas, costumam ser textos, eu acabei de dizer. Cada qual objetiva certos fins, que não se correspondem exatamente, mas certamente dialogam. Se os estudos literários, em linhas muito gerais, estão preocupados em perceber aspectos estéticos, estruturais, estilísticos e outros do texto em si, a história quer saber como esses mesmos textos podem revelar elementos, indícios, que apontem as transformações pelas quais a sociedade passou ao longo do tempo. Nesse sentido, é importante lembrar um conceito central desta última disciplina, ou seja, da história, que é o conceito de fontes. Para a disciplina História, está claro que não se pode acessar o passado de forma direta. Isso só acontece na ficção científica, com as chamadas viagens no tempo. Logo, essa disciplina acessa o passado apenas de forma indireta, através de elementos que do passado tenham subsistido. A tais elementos, a história chama, genericamente, de fontes documentais. É a análise de tais fontes que permite que a história elabore o seu conhecimento e proponha interpretações plausíveis do recorte espaço-temporal a que cada estudo se proponha. Acredito que seja válido contextualizar a consolidação da história enquanto disciplina e seu entendimento do emprego das fontes documentais como matéria primordial para a elaboração de seus estudos. Assim como outras disciplinas, a história se firmou como área de conhecimento, com método próprio, ao longo do século XIX. As ditas ciências humanas, nesse contexto, como forma de aproximação e ganho de prestígio,
se esforçaram por vincular suas práticas de forma mais semelhante possível com as chamadas ciências naturais, ou, para usar o termo em inglês mais conhecido, as hard sciences, que naquele momento eram tidas como dignas de maior confiabilidade. Mesmo não havendo uma correspondência exata entre os objetos dessas duas grandes áreas de conhecimento, as humanidades tentaram, na medida do possível, elaborar práticas que fossem tidas como de maior sistematização, rigor e mensurabilidade, comum entre aquelas outras disciplinas. Dessa forma, a história se ancorou na ideia de que seria preciso sempre estar segura na figura da fonte documental, como apoio às suas asserções, ideia de comprovação e factualidade. No entanto, o entendimento do que poderia ser considerado fonte documental era bastante restrita. A compreensão, grosso modo, era que essa fonte deveria ser escrita e de caráter oficial, ou seja, emanada de um órgão institucional e considerado confiável. Além disso, os objetos de estudo tendiam a ser voltados para problemas de escala macro e relacionados ao Estado. Sendo assim, fontes que não se encaixassem nesses critérios, que fossem tidas como demasiadamente subjetivas, como, por exemplo, diários pessoais ou a própria literatura, eram rejeitadas como pouco confiáveis. Por volta da década de 1930, com o surgimento da Escola dos Análises, houve uma mudança radical no entendimento de como a história deveria ser construída. Os adeptos dessa escola de pensamento histórico trataram de estabelecer um diálogo interdisciplinar com outras áreas das humanidades e das ciências sociais, bem como ampliaram a noção de fontes documentais, passando a incluir, então, entre outras, a literatura. Neste subtítulo, no entanto, estamos dando destaque aos possíveis pontos de contato entre história, quanto disciplina, e os estudos literários, ou seja, a disciplina que se propõe a estudar a literatura enquanto fenômeno, e não entre a literatura como fenômeno artístico. Um exemplo de aproximação entre essas disciplinas é o próprio estudo histórico do fenômeno literário, com as chamadas histórias da literatura, com eventual recorte espacial. Por exemplo, história da literatura do Brasil, ou história da literatura do Mato Grosso do Sul, e assim por diante. Seria ingênuo imaginar a elaboração de uma história da literatura puramente com o arsenal e pressupostos da história. O historiador que se debruça sobre tal tema precisa necessariamente recorrer aos postulados e princípios dos estudos literários. Propor cronologias e recortes estilísticos, operações próprias da história, carecem das construções dos estudos literários. Logo, percebe-se uma simbiose entre ambas. Mesmo não abordando uma fonte, como estamos destacando aqui, literária, há a probabilidade de algumas fontes terem características narrativas, sendo importante a história se apropriar de certas formulações teóricas dos estudos literários. Pensemos, por exemplo, em um relato oral em que a testemunha conta sua experiência como vítima dos horrores de uma guerra. Ainda que partamos do pressuposto de que seu relato é verídico, e há muito espaço aqui para discussões de ordem filosófica sobre verdade, mentira, ficcionalização, fabulação e assim por diante, o entendimento da sua estrutura narrativa ganha com o emprego de ideias dos estudos literários. Portanto, é importante que o historiador também domine certos conceitos que vêm da literatura, dos estudos literários. Um outro exemplo que me ocorre como possibilidade de diálogo é a linha crítica dos estudos literários chamada de crítica genética. Essa abordagem centra-se em discutir as etapas de elaboração de uma obra. Sendo assim, pressupostos e conceitos da história se mostram muito úteis também para o literato, para aquele que estuda a literatura, já que esta tem como centralidade de suas preocupações, ou seja, a história, perceber os processos de transformação ao longo do tempo. Partindo para um outro quadrante aqui, mas esse de forma mais sucinta. Os estudos literários, ou seja, a disciplina da literatura, em contato com a história enquanto realidade. O segundo quadrante, em que aparecem os contatos dos estudos literários com a história em si, como realidade, parece ser menos profícuo que o anterior. No entanto, como forma de, ao menos citá-lo, esclarecemos algumas questões. Os estudos literários podem se valer da história em si ao pensar o processo em que seu objeto principal de estudo, ou seja, a literatura como fenômeno, se apresenta com o passar do tempo.
Outra possibilidade é pensar outras instâncias do fenômeno literário, que não exclusivamente o texto, mas a trajetória do autor, por exemplo, como elemento que pode ajudar a pensar e a entender certas formulações da obra daquele. Quanto à história enquanto realidade se aproveitar de alguma forma dos usos literários, trata-se da constatação da própria existência dessa, de suas transformações ao longo do tempo e as razões para que tal aconteça. Terceiro quadrante, em que pensamos aqui a literatura enquanto fenômeno artístico das belas letras, em contato com a história enquanto disciplina. A literatura enquanto fenômeno artístico, apesar de não científica e não disciplinar no sentido mais comum, né, não significa não comportar uma série de conhecimentos que permitem o alcance de seus objetivos, ou seja, da construção da arte. Um exemplo que parece caber bem aqui é o entendimento de uma categoria da narrativa bem específica, que é a categoria de tempo. Ainda que não necessariamente, discussões teóricas da história podem ser úteis na forma como o autor-artista compõe sua obra com respeito a essa categoria. Então, o autor, que é o artista que escreve a literatura, né, enquanto fenômeno, se ele dominar alguns conceitos da disciplina história, isso também pode ser útil para ele. Além disso, certos entendimentos sobre um determinado momento histórico, cristalizado na coletividade a partir das formulações teóricas da história, podem servir de base para a construção de uma obra literária. Por exemplo, o autor-artista não precisa recorrer a fontes primárias sobre um dado momento histórico, ainda que ele possa fazer, para só então tentar elaborar um entendimento sobre esse momento histórico e daí o resultado disso servir de base para a sua obra artística. Ele pode simplesmente se apropriar de certos entendimentos e inseri-los em sua obra. No outro sentido desse quadrante, temos a história, enquanto disciplina, se apropriando da literatura para alcançar os seus objetivos. Essa talvez seja a forma como mais se estuda o diálogo da história com a literatura, ou seja, a literatura como fonte para a história. Aqui não estamos tratando de como a história pode se valer dos pressupostos teóricos dos estudos literários, e sim da literatura como fenômeno artístico. Já tínhamos adiantado parte da discussão sobre como a história, ao longo do tempo, reviu seu entendimento do uso das fontes documentais. Se no início de sua sistematização como disciplina, a história desconsiderava a literatura como fonte válida, com o advento da escola dos análises, isso mudou. Como pontua Ferreira, abre aspas, os textos literários passaram a ser vistos pelos historiadores como materiais propícios a múltiplas leituras, especialmente por sua riqueza de significados para o entendimento do universo cultural, dos valores sociais e das experiências subjetivas de homens e mulheres no tempo. Fecha aspas. Se admitirmos que a história é o estudo das ações dos homens no tempo e no espaço a partir de fontes documentais, há que se considerar também que, a depender do recorte do objeto, certas fontes podem ser mais ou menos propícias. O historiador que se enveredar por entender aspectos da cultura, por exemplo, terá nas fontes literárias um material muito mais adequado do que os censos demográficos, por exemplo. Claro está, no entanto, que a literatura, diferente de outras fontes, que se pretendem objetivas, ou pelo menos não deliberadamente ficcionais, precisa passar por um tratamento diferente daquelas. Sobre essa questão, Pesavento diz o seguinte, abre aspas, para o historiador, a literatura continua a ser um documento ou fonte, mas o que há para ler nela é a representação que ela comporta. Ou seja, a leitura da literatura pela história não se faz de maneira literal, e o que nela se resgata é a reapresentação do mundo que comporta a forma narrativa, fecha aspas. Tomando como base o que Pesavento afirmou acima, entendemos que a literatura para a história, mais do que ser útil para o entendimento de um evento ou fato, que é como a história tradicional costumava nomear os seus objetos, contribui para o entendimento das maneiras com as quais os indivíduos pensaram uma dada questão. E aqui mais uma vez uma passagem de Pesavento, abre aspas. A representação é a presentificação de um ausente, que é dada a ver por uma imagem mental ou visual, que, por sua vez, suporta uma imagem discursiva. Mas as representações do mundo social não se medem por critérios de veracidade ou autenticidade, e sim pela capacidade de mobilização
que proporcionam ou pela credibilidade que oferecem. Fecha aspas. Nesse sentido, não há razão querer estudar, por exemplo, a Revolução Francesa através de fontes literárias, pelo menos não em seus aspectos mais objetivos. No entanto, se quisermos entender como os franceses, nesse exemplo, perceberam aquele fenômeno, como ele impactou a sociedade francesa, as obras que tanto a tematizaram quanto foram produzidas naquele contexto temporal podem ser reveladoras. Partindo para o último quadrante agora, a literatura e a história enquanto fenômenos da realidade em si. No último quadrante, pensamos a literatura e a história enquanto fenômenos da realidade em si. Nessa acepção, destaca-se a noção de mimeses. Desde a antiguidade clássica, é matéria de discussão como a ficção se apropria da realidade, ou seja, da história, como matéria para o seu processo inventivo. Em sua construção, a obra ficcional se vale de certas informações e imagens, entre aspas, retiradas do real para, de forma verossímil, elaborar algo novo. Tal procedimento teria como finalidade, entre outras coisas, garantir uma certa coerência interna, bem como uma sensação de realidade. Tal procedimento garantiria, por exemplo, maior adesão por parte do leitor. Certas escolas literárias, como o realismo, ou subgêneros, como os romances históricos, tendem a levar essa apropriação do real na construção do ficcional a uma forma mais intensa. No entanto, esse procedimento, independente das escolas ou dos gêneros, podem se apropriar do real. Cândido, por exemplo, cita como alguns autores procedem na elaboração de personagens recorrendo ao expediente de buscar referências na realidade. O espaço é uma outra categoria da narrativa que eventualmente reflete elementos da realidade. Dimas diz, por exemplo, que os primeiros esforços teóricos do estudo dessa categoria narrativa se debruçavam em verificar a correspondência dos espaços mencionados na ficção com a realidade, ao que ficou conhecido como verismo fotográfico. E aqui eu faço uma confissão, mesmo hoje com os avanços dos estudos sobre a categoria do espaço e a gente entender que não é preciso talvez focar tanto na detecção do espaço que é citado na obra ficcional, se ele de fato existe na realidade, toda vez que eu leio um livro e há citação, por uma questão de curiosidade, eu trato de verificar, de pesquisar, é uma maneira também interessante como a literatura nos provoca. Né? Continuando aqui. Do ponto de vista da história em si, há uma relação no sentido em que esta comporta uma ideia mais ampla que a literatura. Se a história é basicamente tudo o que acontece, a literatura é uma parte desse todo. Logo, estão intrinsecamente conectadas entre si. Além disso, há que se admitir que se trata de um elemento da história humana, importantíssimo, ou seja, a literatura, já que permitiu, por exemplo, o avanço técnico-científico, bem como as mais altas elaborações da cultura humana. E eu diria que se a história trata de tudo, a literatura também trata de tudo, porque trata do que é humano, como o professor Howard bem colocou no início dessa apresentação. E partindo para as minhas considerações finais aqui. Uma outra possibilidade de contato entre essas duas áreas é mencionada em livros de caráter pedagógico sobre o ensino de história. Embora não possa ser exatamente encaixada no quadro que elaborei, pareceu-me importante mencioná-lo. Trata-se do uso da literatura como material de sensibilização para certas temáticas da história. Aproxima-se, nesse sentido, da literatura como fonte para a história, mas há diferenças, já que mais do que desenvolver um raciocínio interpretativo a partir dessa fonte, busca-se prioritariamente a sensibilização. A realidade tende a ser, na maioria das vezes, mais cruenta que a ficção. Parece-me que o nome do grupo de pesquisa evoca esse sentido. Mas, como vimos, a literatura e a história, em uma via de mão dupla, tanto em suas construções fincadas na realidade, quanto em suas elaborações teóricas, através das disciplinas, estão tanto cientes disso, como dispostas a discutir e problematizar a realidade, independente de como ela seja. Parece-me que, por melhor que um dado momento histórico seja, em seus múltiplos aspectos, sempre haverá questões a serem pensadas e criticadas. Se, porém, vivemos um período que flagrantemente poderíamos classificar como sombrio, mais ainda, a história e a literatura, individualmente, mas preferencialmente em diálogo, não apenas entre elas, mas com outras disciplinas também, dada a complexidade da realidade, se fazem necessárias. Aproveito para grifar a importância da educação e
e de como a reflexão crítica que a literatura e a história podem proporcionar se fazem imprescindíveis. E aqui eu concluo a minha fala e agradeço a oportunidade. Obrigado, Felipe. Ao que parece, a nossa amada está com uma dificuldade para ingressar na sala, então eu vou fazer algumas considerações sobre a questão da interface da literatura com a educação. Eu peço para a Grace e nosso pessoal de apoio, se é possível colocar um pequeno vídeo que está no YouTube. Se não for possível, eu vou ler o texto. Vocês vão perder a interpretação da Maiara, que está na internet. Só um instante que a Grace está tentando ver se coloca no ar o vídeo. É um pequeno vídeo. Bom, eu vou ler o texto, se o vídeo entrar, eu depois retomo. Eu tenho em mãos, mostro para vocês, o livro Mulher Explícita, da Alciane Ribeiro Leite, que já foi mencionado antes. E eu leio um texto que a Maiara Bassanelli interpretou, que está no YouTube, que é o que eu queria mostrar para vocês, que é uma leitura melhor do que a que eu posso fazer. Núpcias. Ela existe intacta atrás da vidraça no topo da escada. A janela emoldura liberdade. Meninos convidam. Vem! Bocas cheias de pipoca ampliam o grotesco. Um branquelo, careca. O outro, gordo, pichain. O último, dentuço, escovinha. O espaço se abre ao voo e à queda ao pé dos garotos. Parece-me que vai entrar o vídeo, vamos ver.
Bem, espero que seja possível que o vídeo tenha chegado bem nessa transmissão. Eu não tenho como saber disso estando no estúdio, e eu continuo a leitura, portanto. O espaço se abre ao voo e a queda aos pés dos garotos. Tateiam pernas, coxas, tudo. Um grito, atropelo. O rastro de Pipoca é véu de noiva na rua deserta. Madrugada junina, frio. O bruxuleio agônico da fogueira, uma fêmea a ilumina. Num assalto, lambe o odor das ânsias e ela se entrega em remissão das entranhas violadas. Bom, evidentemente, esse texto dialoga com diversas questões, né? Nós estamos numa festa junina. Há ela, uma figura feminina, uma personagem feminina, que está intacta atrás da vidraça no topo da escada. A janela onde ela está emoldura a liberdade. Então, aqui já temos um grande tema que nos convoca, que é um tema de ligação de ficção com história, a liberdade. E aí, meninos, no plural, convidam esse ela que está lá atrás da vidraça, no topo da escada. Vem! Bom, os meninos estão de bocas cheias, né? Cheias de pipoca, né? E isso os faz ainda mais grotescos, e eles aparecem em forma de riso, em forma de sátira, em forma caricatural no conto da Alcione. Um é branquelo careca, o outro é gordo pichain, e o último é Detúcio Escovinha. Meninos nesta fase de transição para a adolescência, em que eles se sentem muito feios e, de fato, muitas vezes ficam feios, né? Perdem aquela beleza da infância e ainda não têm a beleza da juventude, do jovem. Bom, nesse instante, o espaço se abre para o voo e a menina que está no alto, no topo da escada, cai aos pés dos garotos. Então, ela desce atropeladamente pela escada e, puxa, cai ali. Eles não perdem tempo, tateiam coxas, pernas, tudo. E aí há um grito. Esse grito está inominado. O narrador não nos conta se o grito foi da menina, foi desse ela, ou se o grito foi de algum passante, de alguém que viu, ou até de algum dos três meninos, meio assustado com o próprio ato que cometiam, e aí atropelo. Eles fogem, e a pipoca vai caindo, e aí vem uma metáfora, é véu de noiva na rua deserta. Eles vão embora. Eles seguiram, deixaram uma noiva abandonada. Está frio, é uma madrugada junina, e há uma fogueira. E a fogueira, o narrador nos faz questão de dizer, é uma fêmea, né? E essa fêmea, a fogueira, ilumina esta menina que acabou de ser violentada por esses três garotos. O bruxuleio da fogueira é agônico, está morrendo, está como que chorando no fim o ato que a fogueira acabou de ser testemunha ao acolher a menina. Bom, mas essa fogueira, ali, naquele instante agônico, lambe o odor das núpcias. Núpcias está em itálico, para deixar claro que são núpcias, que está no título também, que são núpcias, entre aspas, não é uma núpcia desejada, não é um amor que foi querido, pretendido, desejado, né? E aí a menina se entrega a essa iluminação da fogueira,
que é algo ancestral, que é algo que aquece os humanos desde que saímos das cavernas, que descemos das árvores, né? Em remissão, ou seja, em salvação, em perdão, em acolhimento àquelas entranhas violadas. Vejam bem que este conto trata de muitas questões. Trata da configuração de uma sociedade que é patriarcal, que é misógina, que se constrói em violência contra a mulher, né? Evoca para isso um contexto que é histórico, que é o contexto das festas juninas brasileiras, mas há festas juninas em outros lugares também. Mas aqui parece se referir ao nosso contexto nacional. Por outro lado, se liga lá em cima com a liberdade. Há um preço a pagar pela liberdade. Será que devemos pagar esse preço? Será que a liberdade é a liberdade também para essa violência? O texto, o conto, se completa numa espécie de exemplaridade entre as relações de homem e mulher. Bom, assim sendo, nós temos aqui um conto que dialoga com diversas questões que são importantes para nós na leitura literária, porque dialoga com o humano, com os temas perenes, com os quais a humanidade se defronta todos os tempos se configura dentro de um contexto que pode ser historicizado, que pode ser dado na sua presentificação do que é o nosso cotidiano, em que diversas mulheres enfrentam a violência do masculino. Bom, é um mini-conto, um conto pequeno, capaz de dizer tudo isso, capaz de avocar questões antropológicas, questões sociológicas, questões históricas, questões de linguagem pelo modo como ele é construído, questões da forma de expressão da escrita feminina. E tudo isso é fundamental na formação escolar, que precisamos trabalhar com os nossos alunos. Por isso eu digo sempre, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês. A literatura é a disciplina mais importante na grade do ensino básico. Eu diria no ensino fundamental todo, mas vou ficar aqui no básico, porque é o exemplo com o qual eu vou... O exemplo que eu vou mostrar para vocês. Realizamos, há alguns anos, uma pesquisa no âmbito do Prof. Letras. Nós temos uma unidade do Prof. Letras aqui em Três Lagoas também. Uma pesquisa numa pequena cidade do oeste de São Paulo, em que, em uma sala do 5º ano, fizemos o projeto de 2 horas de leitura literária por semana. Na escola onde a pesquisa foi aplicada, eram 3 5º anos. O projeto foi aplicado no 5º ano que, no diagnóstico do início do ano, feito pela Secretaria Estadual de São Paulo, Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, essa turma havia ficado 13 pontos abaixo das outras 2 5ª séries. Era uma turma em que ainda havia alunos não alfabetizados, 2 alunos. Era uma turma que tinha, historicamente, pela trajetória dentro da escola, dificuldades no comportamento, uma turma inquieta, uma turma buliçosa. E assim fizemos o nosso projeto lá.
eu, cujo nome faço questão de dizer, Heloísa Moreno, aplicando o projeto em sala de aula. E assim fizemos, ao longo de todo o ano, leitura literária, 2 horas semanais de leitura literária. Ora, o que era o nosso pressuposto nessa leitura literária? Que nós faríamos uma apresentação, um desenvolvimento e uma etapa após a leitura o mais diversificado possível. Nós não queríamos que nada se repetisse. E as leituras também as mais diversificadas, contos, crônicas, fábulas, poemas, HQs, o mais diversificado possível nas leituras. Então, era uma etapa de aproximação do texto da semana, a leitura do texto da semana e depois um trabalho decorrente disso. Um trabalho artístico, de linguagem, de exposição do modo como aquelas crianças leram aquele texto daquela semana e que era colocado publicamente na escola, varais de poesia afixados nas paredes, alguma dramatização, alguma coisa que foi para a internet, e assim por diante, sempre criando uma motivação extra para essa etapa da leitura. Atravessamos o ano. Quando chegamos no último bimestre, no último mês, nós não tínhamos, porque a Secretaria de Estado da Educação realizava, e acho que ainda é assim até esse momento, apenas a avaliação bimestral do primeiro bimestre, do segundo e do terceiro. Do quarto bimestre era a avaliação diagnóstica na entrada da turma seguinte, na sequência da vida escolar dessas crianças. Mas eu propus, e assim foi realizado, que nós tomássemos do 6º ano a prova que foi aplicada em toda a rede do Estado no 3º bimestre. Pedimos licença para aplicar essa mesma prova, para termos um parâmetro. Nós tínhamos o parâmetro do diagnóstico inicial, com os outros 2 quintos anos daquela escola. E assim, portanto, nós tivemos um parâmetro. A nossa turma estava 40 pontos acima das outras 2 turmas. Qual que é a diferença no ano? Apenas a atividade de leitura literária 2 horas por semana. Usando critérios que cá entre nós são bastante deficientes para o projeto de ensino, mas é o que o Brasil usa, o que todas as secretarias usam, as tais das habilidades e competências. Da nossa turma, apenas 2 alunos, vocês já sabem, aqueles que não estavam alfabetizados, não iriam para o 7º ano a julgar por esta prova final do 6º ano. Isso do ano estavam abaixo das outras turmas do mesmo ano, da mesma série. A leitura literária transforma. Isso significa que, naquele ano, aquela turma progrediu o equivalente a 2 anos. Em qualquer análise dessas aí, PISA, Prova Brasil, análise interna, qualquer medida que pudesse ser feita, esses alunos teriam, neste momento, ganhado 2 anos em um, com 2 horas de leitura literária por semana. Parem todos os tambores,
Parem tudo. Vamos fazer leitura literária com os nossos alunos. Ela transforma a educação, transforma o tempo e o espaço escolar. A leitura literária é a verdadeira revolução que podemos fazer no ensino do país. Deve ser por isso que todos os governos, todos, sem exceção, no mundo inteiro, tiram sempre a literatura fora do currículo. Deve ser por isso, porque a literatura realmente transforma. Sabe aquela carta de boas intenções de fazer com que, assim, queremos um ensino crítico, formador de crianças criativas, capazes de se expressar? Bolas. Ficamos nós, professores, ensinando recadinho para colocar na geladeira. Isso é um gênero textual minúsculo. Isso não vai fazer a criança se desenvolver. A criança vai escrever bons recadinhos para colocar na geladeira, para mandar pelos WhatsApps da vida e outros meios, se ela for boa leitora, se ela tiver leitura literária. Porque a leitura literária, a literatura, é a mais alta expressão verbal que a humanidade, que nós humanos constituímos. Então, se o aluno é capaz de ler isso, de analisar isso, de interpretar isso, de compreender o texto literário, de trabalhar com o texto literário, ele vai ser capaz de se expressar em qualquer outro meio, qualquer outro gênero textual. Professores, alunos, meus colegas, vamos fazer isso, vamos colocar a literatura no centro do processo de ensino. E assim teremos uma verdadeira revolução no ensino brasileiro. Bom, dito isso, uma vez que a nossa Amanda não pôde participar então, é uma exposição dessa interface da literatura com o ensino. Eu chamo o nosso Felipe Maropo e nos coloco à disposição para as perguntas que, porventura, tenham, e aí, Grace, Aline, me parece, nós estamos à disposição para responder as perguntas. E eu já faço uma pergunta para o Felipe, enquanto elas organizam essa outra parte. Felipe, nos fale um pouco o que é que você aprendeu lendo Luiz Rufato e a migração. Você formado em História, eu devo contar, não é uma confissão, eu também sou formado em História, sou formado em Estudos Sociais, em História, cursei Filosofia, cursei um pouquinho de Letras também, e aí fiz a pós-graduação na área de Letras. O que é que você aprendeu sobre a migração lendo o Luiz Rufato que você não havia aprendido estudando a migração, seu objeto de estudo na área de História? Por favor. Olá, mais uma vez. Bom, vamos lá. Eu acho que uma consideração importante a ser feita em relação a essa pergunta é que a história, pelo menos do ponto de vista mais tradicional, ela tende a observar o tempo com um certo afastamento, ou seja, momentos históricos mais afastados. Não que o que nós vivemos agora não seja história, não é isso, mas a disciplina história tende a fazer essa diferenciação, ainda que haja algumas linhas da história, como, por exemplo, a história do tempo presente, que procura pensar, inclusive, o tempo que nós vivemos. Mas, como o professor falou, o escritor Luiz Rufato, ele é um escritor contemporâneo, e ele está pensando, entre os vários temas que ele aborda em suas obras, questões do agora, né? A obra, por exemplo, que eu me debruço para o doutorado, ela, temporalmente falando, ela tem um recorte mais ou menos ali do final dos anos 90 ou a primeira década do século em que nós estamos. E esse momento histórico, em relação a essa temática da migração, ainda não foi de forma assim muito bem explorado. Então, a literatura foi uma porta de entrada para pensar as questões da migração no tempo atual. Então, acho que essa é uma primeira questão importante que talvez com outros tipos de fontes eu não teria acesso, mas pela literatura é possível. E outra questão, acho que importante para complementar a resposta a essa pergunta, conforme eu disse na minha apresentação, a literatura permite uma espécie de representação de como as pessoas
pensam um determinado tema, né? Como já houve quem dissesse que os escritores são a antena da raça, né? Eles conseguem captar uma espécie de memória coletiva, daquilo que se passa na cabeça de muitas pessoas e transformar isso em matéria para ser escrita de forma literária. E nesse sentido, a obra do Rufato, eu diria que uma coisa assim que eu não, apesar de muitas leituras de caráter histórico, de caráter sociológico e antropológico sobre imigração, talvez não tinha ficado tão claro quanto na obra dele, que é uma percepção que eu trabalho e coloco isso na tese, de uma certa ingenuidade do migrante. O migrante, ele faz o seu projeto de imigração, mas ele ainda não está muito atento às reais possibilidades de sucesso daquele empreendimento dele. Infelizmente, é uma constatação até um tanto triste, né, mas me parece bastante, faz muito sentido imaginar que os migrantes, de uma forma geral, obviamente, uma generalização, tendem a proceder à migração tendo muitas expectativas e às vezes expectativas irreais de que o seu projeto de fato vá ser bem sucedido. É claro que nós temos exemplos e casos de pessoas que o conseguem, mas a maioria, infelizmente, não consegue alcançar sucesso. E eu acho que o que me despertou o entendimento desse fenômeno e dessa questão não foi os textos de sociologia, não foram os textos de história, foi o texto literário. Imagino que tenha respondido, professor. Obrigado, Felipe. Uma questão que sempre se coloca, e aí eu vou me voltar para a parte da exposição sobre educação, é assim, por que a literatura tem esse poder? Eu vou ler um pequeno poema do Chacal para tentar ilustrar uma resposta a essa questão. O outro. Só quero o que não, o que nunca, o inviável, o impossível. Não quero o que já, o que foi, o vencido, o plausível. Só quero o que ainda, o que atiça, o impraticável, o incrível. Não quero o que sim, o que sempre, o sabido, o cabível. Eu quero o outro. Um pequeno poema do Chacal. Mostra aquilo que talvez Jean-Jacques Rousseau tenha batizado de perfectibilidade, a busca permanente do homem a mais, por uma conquista ainda não feita. Assim nos movemos neste mundo. O que já conquistamos perde importância. Há sempre uma conquista nova a fazer. Há sempre um desafio novo a enfrentar. Há sempre algo na nossa existência que podemos acrescentar. Isso quando não estamos, claro, lutando ferozmente por viver ou por subsistir, dependendo das condições em que nos encontramos. E a partir do momento em que podemos ir além do subsistir e conquistamos algo, queremos um outro algo, algo além, algo a mais, algo que ainda não temos, o impraticável, o incrível, como nos diz Chacal. E o que é esse impraticável, incrível? No final, na última estrofe, 2 versos, eu quero o outro. É isso que a literatura nos dá, permanentemente. O outro. Um outro que nos revigora, ao qual podemos conhecer. Um poema que leio é uma vivência inteira que acolho em mim. Um conto que leio é um mundo inteiro que acolho em mim.
Um romance que leio é um universo inteiro que acolho em mim. Eu vivo a vida dos eu líricos, dos eus líricos. Eu vivo a vida das personagens. Eu vivo a vida dos protagonistas, dos antagonistas, de todo aquele conjunto que compõe um romance. Todas essas vidas incorporadas, a minha única e miserável vida no meu cotidiano, no meu dia a dia, pequeno e simples, onde quer que eu esteja. Eu ganho todas essas vidas. Sejam vidas pequenas, sejam vidas enlouquecidas, sejam vidas vitoriosas, sejam vidas difíceis, sejam vidas de grandes heróis. Tudo isso é incorporado em mim. A vida das crianças que estão plasmadas na literatura. A vida dos jovens, das mulheres, dos idosos, dos homens, daqueles que realizam, daqueles que sofrem, daqueles que vivem as contingências da vida, daqueles que impõem à vida a sua marca a ferro e fogo. Todos estes personagens, essas personagens, são incorporadas na minha vida e assim eu ganho um conhecimento do outro, ganho uma plasticidade de examinar o meu entorno, ganho a compreensão de que o outro é um ser humano, de que o outro é alguém que tem uma existência que tem tanto valor quanto a minha existência. Qualquer que seja o juízo que eu possa fazer objetivamente das outras existências, as outras existências são existências reais, às quais eu devo respeitar. E eu aprendo isso convivendo com essa multiplicidade de outros eus na ficção. Claro que a ficção não é uma panaceia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a literatura abre possibilidades que nenhuma outra ferramenta humana nos abre. E ela nos possibilita conhecer, pela interdisciplinariedade, os vários outros campos do conhecimento. Claro que na vida adulta cabe especialização, cabe o foco, cabe nos destinarmos a um único campo do conhecimento e aprofundarmos ali para podermos bem executar as nossas tarefas na sociedade, contribuindo assim com a sociedade. Mas na formação básica é preciso colocarmos as nossas crianças em convívio com o cosmo humano na sua amplitude maior e na mais alta expressão verbal, que é a literatura. Por isso, a defesa de que devemos dar prioridade à leitura literária em sala de aula. Bom, fazendo esse outro comentário, mais ou menos em paralelo ao Felipe, então vamos, a Grace, as meninas, com as perguntas de quem está nos assistindo. Alicia, por favor. Nós recebemos 5, 6 perguntas. A primeira foi da Yasmin. Professor, o senhor acredita que a literatura hoje impacta politicamente o nosso país? Felipe Maropo, eu passo a pergunta para você, depois, claro, eu faço minhas considerações. Por favor. Sem dúvida, Yasmin, que ela impacta. É algo assim que a gente pode pegar as várias experiências de pessoas que estão aqui, com certeza. Se a gente pegar o próprio relato pedagógico que o professor Howard deu, de como durante um ano letivo, né, inclusive com crianças que não eram alfabetizadas, ao final desse ano, tinham, a gente pode dizer assim, como que avançado equivalente a 2 anos de período letivo, isso certamente impacta. Isso são impactos mais tangíveis, mas independente disso, né, eu tenho certeza que se a gente perguntasse para cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo, participando, os palestrantes, os professores, de que a literatura
teve impacto na sua vida pessoal, né? Desde coisas mais cotidianas, de coisas que talvez até não classificasse como impacto, né? A título de exemplo, né? Eu tenho um segundo nome, eu tenho um nome composto. De vez em quando eu falo isso, né? Meu nome é Felipe D'Artagnan. E esse D'Artagnan vocês devem estar lembrando aí de alguém ou de algum personagem, né? Meu pai, apesar do seu pouco estudo, né, ele gostava de ler. E ele gostava dos romances do Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros. E aí eu ganhei o meu nome de D'Artagnan. Isso é um aspecto, né? Mas, além disso, eu diria que o meu desejo pelo estudo de uma forma geral é fruto desse amor, dessa paixão do meu pai pela literatura. Mesmo não sendo alguém que era formalmente instruído, né, meu pai, até pouco tempo atrás, ele até começou a fazer faculdade, mas ele fazia, assim, não conseguia conciliar. Mas tinha pouquíssimo estudo. Ele conseguiu avançar fazendo algumas provas e avançando. Mas esse exemplo em casa, das histórias que ele contava, tiveram um impacto tão grande em mim que me fizeram gostar do estudo, de querer estudar cada vez mais, enfim. Então eu posso falar de uma experiência pessoal, posso rememorar a fala do professor, dizendo de um caso concreto e objetivo, uma experiência escolar, e sem dúvida traz impacto, é o que eu posso dizer agora. A pergunta agora da Nima. Professor Howard, parabéns por essa apresentação que explicita a potência da literatura em sala de aula. A minha questão para pensar juntos é se a experiência narrada e realizada por meio da pesquisa de mestrado profissional é exequível para outros níveis e outras modalidades de ensino, por exemplo, o EJA. Grata. Professora Nima, muito obrigado por sua participação, por acompanhar essa nossa live. Eu quero crer que trabalhar com literatura é fundamental em todos os níveis, em todos os anos escolares e para todas as idades. Eu me lembro que há algum tempo a UFMG convidou o nosso escritor Luiz Vilela para uma palestra, quer dizer, a UFMG não, a Faculdade de Medicina da UFMG convidou o escritor Luiz Vilela para uma palestra, e ele foi a essa palestra para falar sobre a dor humana. Um escritor, alguém que passou a vida lendo e escrevendo, que passou a vida mergulhado nas dores cotidianas, nas pequenas e nas grandes dores de pessoas simples, de pessoas comuns, transformadas ou criadas como personagens de sua obra. Era um curso de medicina. O curso, talvez, que produz maiores exigências de formação, dado que trabalha com a vida e com a morte. Não se desmerece os outros cursos, nem se deve colocar este curso, este recorte, num topo de cadeia alimentar, como se fosse uma questão de superioridade aos outros. Mas, na formação, é um curso dos mais longos, dos mais exigentes, dos vestibulares mais concorridos e que trabalham com a questão fundamental da vida e da morte. Então, nós temos aí um exemplo de como a literatura pode e deve ser utilizada em outros níveis. Mas, assim, do ponto de vista prático, eu gostaria de ver um trabalho com literatura que fosse muito mais amplo em todos os níveis. Acho exequível, acho necessário,
acho que o ensino seria muito melhor, acho que formaríamos pessoas melhores. Claro, na medida em que se avança depois do ensino fundamental, aí o jovem adulto vai entrar na universidade e vai começar uma segmentação de conhecimento específico para se inserir profissionalmente na sociedade e contribuir a partir de um aprofundamento. Mas, veja, eu me lembro, e isso já faz muito tempo, que quando eu cheguei no que era a quinta série, que hoje é o 6º ano, entraram vários professores em sala de aula, antes era só um, já uma mudança brutal aí, né? E o professor de ciências, a professora de ciências, falou assim: esquece tudo aquilo que vocês viram até aqui. Nós vamos ver outra coisa. Ciências é outra coisa. Ou seja, já tinha uma mudança, uma ruptura no paradigma do que eu iria ou deveria aprender. Quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, os professores de Química, Biologia e Física falaram a mesma coisa. Esqueça tudo que você viu nas aulas de ciências de 5º a 8º ano, de 5ª a 8ª série, né? Agora e até o 9º. Então, muda tudo. O que eu aprendi já não tem mais valor, necessidade, sei lá, é outra coisa. Era para esquecer o conteúdo. Quando... Vamos pegar qualquer área aí. Alguém da engenharia, qualquer coisa, entra no primeiro ano de faculdade, tem certeza que um professor vai falar assim: tudo que vocês viram até aqui, esquece, mantém só os princípios básicos da matemática, porque o resto é tudo diferente, nada daquilo vale. Pior do que isso, em algumas áreas biológicas, por exemplo, até mesmo saúde, o que é ensinado no primeiro ano, quando o aluno chega no 5º ano, que é o último ano, ou no 6º ano, onde ele vai começar a trabalhar, já está vencido, já é outra coisa, dado a rapidez com que as transformações estão se dando agora. Então, vejam bem, esse conhecimento aplicado no ensino superior, ele tem que modificar também. Precisamos, então, de pessoas cuja formação lhes dê uma ampla possibilidade de compreensão do texto lido. É a leitura, é o estudo permanente que vai fazer o novo profissional. Já é assim em muitas áreas hoje. Daqui a alguns tempos vai ser mais ainda. A nossa atuação de professor, eu não posso mais ser um professor de literatura. No primeiro, no segundo, no terceiro, no 4º ano do curso de letras da UFMS, como foram os professores que eu tive nos cursos superiores que eu frequentei. Como eram os professores de filosofia, que eu fiz 4 anos e meio na USP, como os meus professores do curso de Estudos Sociais e de História, depois no Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, minha cidade natal, como foram um semestre e meio do curso de letras que eu frequentei também em Ituiutaba, nem como os meus professores de especialização e de mestrado e doutorado na área de literatura. Eu não posso ser um professor como os meus professores foram, porque senão eu não chego aos meus alunos de hoje. Eu tive que me refazer, eu tive que reestudar, eu tive que fazer o que existe entre as 2 orelhas, que recebe o nome de cérebro, trabalhar, pensar, reconfigurar a minha prática de professor, de repensar o meu relacionamento com os alunos em sala de aula, de repensar as ferramentas pedagógicas que utilizo. Ou seja, isso é feito porque
por uma capacidade, por um interesse, por uma vocação, mas assim serão todas as funções no futuro, né? Nós temos que formar pessoas que são capazes de se refazerem continuamente de um ano para o outro, de uma turma para outra. Às vezes, duas turmas diferentes no mesmo ano pedem soluções diferentes e nós temos que saber produzir essas soluções diferentes. A literatura plasma cérebros para isso, eu acredito. Criativos, críticos, né? Capazes de entender a dimensão do pequeno ato com o grande ato. E aí até eu volto à questão anterior que o Felipe tratou. O que é que a literatura impacta politicamente no Brasil? Ora, a literatura impacta politicamente no micro, na pessoa que lê, né? No aluno que lê. E se nós mudarmos a nossa casa, a nossa escola, a nossa comunidade, estaremos modificando politicamente um pedaço do mundo com capacidade disso se multiplicar, dessas mudanças se integrarem com outras mudanças no espírito do tempo, que é um tempo que pede mudanças, né? E assim somos capazes de intervir na micropolítica e, a partir disso, num grau maior, seja da comunidade, seja da cidade, seja do Estado, seja do país, seja tendo um grau maior do mundo. Quando as crianças pequenas chegam em casa e ensinam aos pais que o lixo deve ser recolhido diferente, reciclado, pais que não aprenderam isso, é uma mudança que está sendo feita, né? Essa mudança se dá por um aprendizado na escola, né? A literatura permite que esse aprendizado seja potencializado, e essa potencialização é uma força política transformadora. Acredito nisso, professora Lima. Se eu não respondi, se ficou dúvida, por favor, volte. Agora vamos para a pergunta do Aletício. Professor, como ampliar o acesso a diferentes obras literárias contemporâneas nas escolas brasileiras? Muito bem, Felipe. Principiamos com você respondendo? Vamos lá, Aletício Souza. Eu acho que tem um pressuposto aí na sua pergunta. Eu acho que pode ter o seu valor, a questão das obras serem contemporâneas, mas me parece que o valor da literatura está para além, né, delas serem contemporâneas ou não. É claro que as obras tidas como clássicas têm um valor, né, que já são reconhecidas, né, por muitas gerações e por N questões são tidas como importantes, e as obras contemporâneas podem ou não atingir um determinado prestígio, um determinado status, como obras que merecem a atenção e a leitura. Mas, independente desse pressuposto, eu acho que entra várias questões, né? Eu acho que entra questões, como o professor grifou agora, no nível micro, né? Desde iniciativas, talvez, de professores que, muitas vezes, dadas condições, as situações em que ele não recebe apoio, desde da coordenação, da direção, da Secretaria Municipal de Educação, que não fomenta e não oferece as condições mínimas de trabalho, mas que mesmo assim, ele entendendo a importância da literatura e da educação como um todo, se esforça em, muitas vezes, tirar do bolso. Não estou entrando no mérito da questão se isso é correto ou não, tá? Não me entenda mal, mas eu tive experiências de professores que muitas vezes, por gostar tanto da sua profissão, por entender a importância, muitas vezes faziam coisas que iam para além daquilo que era fornecido como condição mínima de trabalho para ele. Vou tomar aqui como exemplo uma coisa que me impactou muito na minha vida escolar, que não foi uma professora de literatura, mas eu acho que a ideia pode ser transposta nesse sentido. Eu tive uma professora de ciências, era sexta série na época, também não era os anos, né? E que ela, basicamente,
pedindo apoio, pedindo patrocínio, criou um laboratório de biologia. E nós podíamos entrar naquele espaço, ver os animais nos potes de vidro, fazer experiências, e aquilo foi fantástico, aquilo me impactou de uma forma muito positiva. E não foi um esforço que veio necessariamente de uma ação institucionalizada, foi uma ação pontual da professora. Eu acho que isso é uma possibilidade. E outra possibilidade, talvez num nível um pouco maior, seria a gente ir até os nossos representantes políticos e pedir para que eles, né, enfim, façam o seu trabalho e, enfim, de alguma forma possam propiciar que as bibliotecas escolares adquiram mais livros. Eu me lembro que há um tempo atrás havia uma lei que até 2020 toda unidade escolar deveria ter uma biblioteca. Eu fui professor na rede de educação básica até 2015. E eu ficava pensando assim, será que daqui 5 anos isso realmente poderá acontecer? Será que de fato vai acontecer? E assim, 2020 começou a pandemia, mas mesmo sem ter dados concretos aqui para apresentar, eu meio que duvido de que isso tenha se tornado uma realidade, né? Então talvez nós, enquanto cidadãos, de uma forma geral, tenhamos que pressionar mais, porque às vezes a lei existe, mas ela não é posta em prática. Então eu penso que existe essa pressão para que os representantes, num nível adequado e com poder e condições para fazê-lo, no sentido de comprar obras literárias, de colocar nas bibliotecas, de que toda unidade escolar tem uma biblioteca, está numa ponta, mas ações pontuais também podem ser feitas, né? E, sei lá, também ações no nível, independente se você é um professor ou não, né? Eu tenho uma sobrinha de 3 anos e todo mês eu compro um livro para dar para ela começar já desde pequenininha a tomar gosto pela literatura. Mas eu penso que são possibilidades. A pergunta agora da Flaviane Monteiro Carvalho. Professor, a literatura pode explicar como o povo reage ao momento da história em que se vive? Nesse sentido, existe algum livro que o senhor recomenda para explicar o momento político atual? Poxa, Flaviane, um livro para explicar o momento político atual talvez seja Os Sertões, do Euclides da Cunha. Assim, não é ironia, não, é verdade. Os Sertões provavelmente expliquem o momento atual muito bem. Na literatura, juntando Flaviane com a pergunta anterior, a pergunta da Flaviana agora com a pergunta anterior, o contemporâneo e o clássico se equivalem muito. Assim. O clássico, por definição, é contemporâneo de todos os tempos. Eu, por exemplo, acabei de republicar um texto ficcional, né, que foi publicado em livro, teve 3 edições no final dos anos 80, e o primeiro comentário que surgiu foi, e era talvez por isso que eu estivesse publicando no blog, como esse texto dos anos 80 está atual nos dias de hoje. Então, não estou dizendo que é clássico, nem que é contemporâneo, nem que é bom. Estou apenas contando de que, de fato, as coisas, os textos literários têm o condão de tratarem de questões que são perenes, que sempre voltam eventualmente numa clave diferente, voltam numa clave, às vezes, muito diferente, mas eles sempre estão aí, eles pertencem ao universo do humano, com os seus picos de euforia e as suas depressões de tristeza, das loucuras que a mente humana é capaz de perpetrar, e às vezes é capaz de perpetrar em termos até públicos, que envolve loucos chegam ao comando dos países. Nós temos aí Coreia, por exemplo, temos vários exemplos, o próprio novo czar russo
parece assim, ele teve um ataque de Pedro o Grande que, no século XIX, o camarada era levado para o hospício. Felizmente, um tratamento que hoje já não é usado mais. Mas isso dá a dimensão de que o humano sempre muda e é sempre o mesmo, vamos dizer assim, muda o contexto e ele é sempre o mesmo ainda. Né? Então, assim, como fazer levar leitura para a escola? A primeira questão que precisa é assim, o professor que vai trabalhar, ele precisa ter um amplo acervo de conhecimento, um amplo acervo na biblioteca da escola, na sua biblioteca pessoal, e um conhecimento desse acervo para trabalhar esse acervo de um modo que seja envolvente, que seja capaz de trazer o perene e o novo para os seus alunos. Então, assim, passa por aí. E dos livros recentes, né, completando a resposta para a Flaviane e fechando a fala, Torturado tem do Itamar Vieira Júnior, que fez, é um livro que alcançou uma repercussão grande, é um livro que eu acho que tem questões de verossimilhança, mas é um livro que diz muito sobre o Brasil que temos hoje, e pode ser lido na sequência dos Sertões, do Euclides da Cunha, com certeza. Seria isso. A pergunta da Maiara, professor Halber, na escola onde o senhor fez esse projeto de leitura literária, continua tendo esse momento de leitura ou foi só durante seu projeto? Maiara, a pergunta é ótima, Maiara. É o seguinte, você sabe que todo mundo que realiza alguma coisa boa no Brasil passa a ser perseguido por isso, né? Aconteceu nessa escola também. Então, a nossa professora recebeu como prêmio pelo grande trabalho que realizou, ser deslocada para ser professora de língua inglesa e não trabalhar mais com literatura. Assim são as coisas, né, no nosso país. Né? Iniciativas exitosas que mostram como devemos fazer, elas são impedidas de continuar, né? Elas não têm a sequência devida. E eu estou lutando desde então para realizar o mesmo projeto em outros lugares, mas desde então não consegui. Nós vamos conseguir, vamos, evidentemente, espalhar a notícia, o projeto, a ideia. Aliás, se alguém tiver interesse no projeto que foi realizado, eu tenho um perfil no portal Academia, Howard, do FMS, eu falo para vocês, deixa eu focalizar aqui. ufms.academia.edu/Hauer. Então, repetindo, ufms.academia.edu/Hauer, meu nome. Então, neste portal, há um livro, está bem lá no final, percorrendo a lista das várias publicações, um livro chamado E Agora, José, para baixar gratuitamente o livro ali. Ele também tem a venda no site da editora, mas ali está gratuito. No site da editora, a editora Pangeia, que o publicou, mas no Academia está gratuito. O último capítulo desse livro é um capítulo que assinamos, Heloísa Moreno e eu, com o projeto, a íntegra do projeto que foi realizado. Não é a dissertação, não é o trabalho final, depois fizemos lives, fizemos artigos, ali está o projeto, como foi idealizado, com um ou outro ajuste, né, com um pequeno textinho inicial, para dizer que o projeto já havia sido realizado e alcançado sucesso, para quem quiser replicar
Claro, replique a ideia, não precisa ser os mesmos livros, replique os princípios, não precisa ser as mesmas obras, a mesma metodologia, aí cada professor com a sua dinâmica, né? E montando esses acervos de obras que sejam importantes, que sejam significativas, as contemporâneas e as clássicas, né? Assim, o que importa mesmo, eu não vou dizer que importa que haja leitura literária. A leitura literária só é leitura literária se feita com literatura tal como a compreendemos. Ler um texto ruim e mal escrito, ler um texto sem a dimensão do humano que a literatura deve alcançar, não resolve. É como ler relatório financeiro, bula de remédio, recadinho de geladeira, não vai adiantar na formação do aluno. É ler literatura, essa que entendemos como literatura, que vem dos clássicos, que vem lá do Machado de Assis, do Lima Barreto, do Mário de Andrade, do João Guimarães Rosa, do João Antônio, do Dalton Trevisan, do Luiz Vilela, são esses autores significativos. Há autores contemporâneos muito significativos, importantes, não vou passar nomes, eu já falei o nome do Itamar Vieira Júnior, não vou falar mais, porque aí a gente corre o risco. Já falamos do Luiz Rufato também, o Felipe estudou o Luiz Rufato, né? Mas isso... E aí depende também do ponto de vista do professor que vai trabalhar, da sua ambiência, tal. O professor é que tem que ter a sensibilidade para fazer essa seleção. Seria isso, Alice, a resposta. Felipe, quiser fazer algum comentário, né, fique à vontade. Não. Quanto a essa última pergunta, está tranquilo. Alice? Próxima pergunta ainda da Mayara. Professor Howard, o senhor defende que a literatura seja colocada no centro. Que caminho devemos adotar quando até os gestores e governantes atuam no sentido de desencorajar o ensino das humanidades? Mayara, da próxima vez que eu te encontrar, você está me devendo um café, hein? Que é isso? Mayara, nós temos documentos norteadores. O nosso documento maior é, hoje, a BNCC, já foi os parâmetros curriculares PCNs, né? A BNCC, enquanto estava sendo produzida, eu recebi uma etapa dela para fazer uma avaliação crítica. E desanquei de cabo a rabo, porque não aparecia literatura. Na versão final, a literatura aparece mencionada umas 13, 14 vezes, alguma coisa assim, com muitos elogios. A literatura é o supra-sumo do supra-sumo em frases pensadas. A questão é que a BNCC não liga a leitura literária, esse elogio à literatura, a nenhuma atividade curricular clara, né? Por outro lado, os tais de caminhos pedagógicos, aí, essa coisa toda, né? Deixa tudo muito aberto e aí vai ser mais de acordo com a oferta de professores do que, de fato, criando, a não ser nos centros maiores, mais expressivos, trajetórias que incluam a literatura verdadeiramente. No entanto, há também um elogio, e algumas secretarias de educação trabalham com isso, para a pedagogia de projetos, ou seja, trabalharmos com projetos, elaborarmos projetos interdisciplinares, etc. E aí, pegando essas frinchas, esses elogios e essas circunstâncias, nós podemos fazer projetos que sejam projetos de literatura, justificando os projetos com os elogios que estão na BNCC. Isso começa a resolver a situação, ajuda a resolver a situação, ajuda a encaminhar um projeto e, a partir desse projeto, termos o trabalho com literatura. Ou seja,
há um desencorajamento institucionalizado. Há um projeto institucional que parece querer que o ensino brasileiro seja bem... deixe sempre muito a desejar, né? Isso parece ser um esforço continuado dos nossos governantes federais, estaduais e municipais, discursos à parte. Os discursos são sempre de que a coisa é para ser diferente, mas a prática assim é. Bom, então nós temos que pegar o projeto, a pedagogia de projetos, fazer projetos, colocar a literatura no centro, usando os elogios que a BNCC nos deixou de herança, ao qual não corresponde nada, e nós, na nossa prática, devemos colocar, devemos fazer que existam, né? Então, é isso. Tudo depende do professor. O professor é o centro do processo. O professor é aquele que realmente faz a diferença, né? Se o professor fizer a diferença, o ensino será diferente, né? Esperar que os governos façam, não, os governos não vão fazer. Os governos vão atrapalhar, né? Vão pegar a professora que trabalha bem com literatura e colocar para dar aula de língua inglesa e assim por diante. Mas o professor sempre faz a diferença contra o sistema, e o sistema, às vezes, até incorpora, né? Incorpora, mas não explora, não universaliza práticas boas. Infelizmente, é assim que eu tenho visto. Há uma exceção aqui, outra ali. Às vezes o governo de Minas, lá atrás, fez excelentes projetos, o governo do Ceará fez excelentes projetos, né? Em São Paulo, volta e meia aparece uma coisa ou outra, mas tudo muito pingado, muito isolado, né? Falta uma consistência, falta uma institucionalização das boas práticas, até porque os documentos oficiais são cada vez piores. Assim, do meu tempo de vida, né, desde 1958, quando eu nasci, até hoje, tudo que eu pude ver, a cada vez que o governo mexe na educação, alguma coisa piora muito, né? Eu ainda não vi nada que, de fato, melhorasse. E não é porque segue Paulo Freire, não. É porque segue essas tais de habilidades e competências hoje, por exemplo, que é algo que veio de pensadores do exterior, não tem nada a ver com Paulo Freire. Então, assim, discurso é discurso, né? A nossa prática sofrida na sala de aula é outra coisa bem distante, mas nós podemos fazer muito, mesmo neste contexto, e muitos de nós têm feito muito, muitos de nós têm feito muito. Agora vem a pergunta do César. Professor Hauer, como o senhor vê a literatura como potência de transformação humana nos contextos de uma educação libertadora e emancipadora? Como incorporá-las à realidade das nossas escolas? César Ferreira da Silva, vou chamá-lo de Cezinha na intimidade. Felipe, você esteve até recentemente dentro da sala de aula. Você pode dizer algo para o nosso César Ferreira da Silva? Eu posso. Eu me lembro uma experiência alguns anos atrás, já na educação superior, mas eu tinha feito meu mestrado e aí não estava mais estudando, estava atuando na educação básica como professor, e eu fui fazer uma disciplina no mestrado de educação aqui em Corumbá. E aí uma professora do curso de mestrado, ela ministrando aquela disciplina, mas havia momentos em que ela parava e fazia o que ela chamava de leitura de leite, que eu acho que muitos professores fazem. Pode parecer uma coisa pequena, uma coisa assim, menor, mas eu acho que mesmo quando aquele professor não é um professor de literatura, mesmo quando o tema da sua aula é um outro tema qualquer, pequenas ações como essas, eu acho que já dão vazão, já são possíveis para que a gente
possa introduzir a literatura na vida dos nossos alunos. Eu acho que essa é uma possibilidade que pode acontecer, que é importante, que é uma via. Não precisa necessariamente que seja uma aula de literatura. Eu mesmo, com as minhas aulas de história, também tentei, em alguns momentos, talvez não de forma tão sistematizada, introduzir essa prática. De repente eu estou lá falando de um determinado tema, nem estou utilizando literatura, mas havia momentos, ilhas, oásis, né, vamos dizer assim, de momentos em que eu trazia literatura, a leitura de um poema, de um pequeno conto, e eram momentos agradáveis, eram momentos que traziam reflexão, às vezes era possível vincular com aquilo que eu estava tratando, debatendo, mas nem sempre. Mas independente disso, eu acho que é uma possibilidade, isso me ocorre. Eu queria, a pergunta anterior me fugiu o nome, Maiara, né? Falando de como que a gente poderia também, enfim, introduzir uma ação para modificar esse desencorajamento dos governantes em relação às humanidades, né? E aí o professor Hauer mencionou a BNCC e como ela pontua muito pouco a literatura. E aí eu me lembrei de uma situação que eu acho que dá para linkar com o que o professor falou, né, da gente, enquanto professor, tentar achar as brechas aonde tem. Como a gente vive numa sociedade que é altamente institucionalizada, judicializada, né, a gente precisa dominar muitas vezes esses documentos, aquilo que está na lei, esses documentos norteadores, e se aproveitar dele no sentido de isso ser positivo para a nossa prática e para os nossos alunos. Vou colocar um exemplo aqui, talvez nem caiba tanto, mas acho que faz lembrar. Eu me lembro, ainda sendo professor de educação básica, havia muito essa coisa da secretaria dizer assim, você vai ter, na época de escolha dos livros didáticos, você tem que adotar esse livro aqui, porque toda a rede vai adotar. E aí o professor se sentiu um pouco constrangido com isso. E aí eu fui buscar nos documentos de que não deveria ser assim, de que o professor tinha autonomia para escolher um determinado livro que ele achasse mais relevante, de acordo com sua prática, de acordo com seus princípios, entendimentos, preferências pedagógicas, para escolher algum outro. E aí, apoiado nisso, eu escolhi um outro livro diferente do que a grande rede tinha escolhido, que me pareceram mais adequados para o ensino de história naquela época. Então, assim, esse domínio, né, dessas brechas, vamos dizer assim, e a gente se fazer valer disso é importante para o professor também pressionar de alguma forma, ainda que às vezes ele não tenha tanto poder de ação, mas aquilo que ele tiver, ele tem que aproveitar as mínimas possibilidades. A pergunta do Deusemar, professor Raul e Felipe. Como podemos nos apropriar da literatura para dar visibilidade aos autores apagados, vivem no anonimato? E até para fazermos um chamamento dos alunos às práticas de escrita. Bom, eu não gosto de receitas, Deusemar, mas acho que tudo é uma questão de iniciativa, tudo é uma questão de termos um projeto pessoal consistente de trabalho, né? Elaborarmos um projeto, contarmos com, ou conquistarmos, né? Convencermos os nossos colegas a trabalhar conosco questões interdisciplinares, e a partir do momento em que elaboramos um projeto, nós selecionamos o nosso corpus, os autores com os quais vamos trabalhar, a partir das nossas vivências, a partir das nossas preferências, a partir de escolhas como essa, de propiciar, né, que os nossos alunos cheguem a autores que não estão na mídia, no oba-oba, sejam muito conhecidos, ou até autores excepcionais que são pouquíssimos lidos, pouco conhecidos.
Então, aí é uma questão do professor elaborar o projeto e selecionar esse corpus, né, a partir da sua pesquisa, a partir dos seus estudos, a partir da sua leitura, né? E acho que falta também um pouco nós termos uma rede de convívio para além das questões mais emergenciais. O problema é que a gente trabalha emergencialmente em tudo, né? Todas as questões surgem para nós, assim, pelas instituições, né, secretarias, etc., né, nossas chefias, assim, preciso para ontem, preciso para imediato. Então, assim, a gente entra numa roda viva de dar satisfações a tudo isso e acabamos, não temos um tempo dedicado para preparar projetos diferenciados. Além de tudo, há muitas hierarquias aí, propostas bem fechadas, assim, seguir a apostila da Secretaria de Educação, tal, e aí aquilo é uma maçaroca imensa que chega feito um aluvião e o professor acaba não dando conta de sair daquele aluvião e tem sempre alguém cobrando. Você deu tudo, você aplicou tudo. Né? E quando esse tudo aí é menos significativo do que trabalhar bem. Né? Então, assim, a opção deve ser trabalhar bem. Né? Cumprir o currículo é uma imensa bobagem, até porque o currículo, como eu já disse aqui antes, ele muda, o conteúdo dado muda de um ano para o outro no próprio currículo oficial, e muda também porque quando chega daqui 2 anos, aquilo já não está valendo mais como conhecimento. O conhecimento está atropelando tudo isso. Então, é preferível formar as pessoas a partir dessa perspectiva de que elas devem ser permanentemente pessoas que estudam, né, que se modificam a partir da leitura, a partir de novos conhecimentos, a partir de empreender para si mesmo uma capacitação nova. Então, seria isso. Felipe, alguma coisa? Essa última pergunta, me parece que são duas perguntas, né? Eu acho que a primeira pergunta, a primeira parte da questão dos autores que talvez não sejam tão conhecidos, eu faço eco que o professor Hauer falou. Eu acho que, de fato, podem existir um ou outro autor que são bons, mas aí a gente precisa, de alguma forma, ter amparo e repertório para isso, para entender que aquele autor, apesar de não ser tão conhecido, apesar de não ser tão badalado, ele é digno de estudo, que ele acrescenta, que ele toca as questões humanas e que contribuem para que os alunos possam avançar, aprender, né? Eu acho que isso é uma questão, a gente tem que estar atento, isso depende do nosso repertório, depende da gente, enquanto professor, estar em constante leitura, em constante construção, essa é a primeira parte. E a segunda parte da pergunta, eu não entendi muito bem se essa escrita seria uma escrita em geral ou seria uma escrita literária, né? De alguma forma incentivar que os alunos produzam escrita de caráter literário como belas letras, vamos dizer assim. E se for nesse último sentido, dos alunos produzirem, eu acho que o próprio contato com a literatura já é um primeiro passo, porque eu acho que quem produz literatura, quem escreve literatura, é porque lê muita literatura. Você precisa ter repertório, você precisa ter condições para produzir isso. Acho que esse é o primeiro passo. E essa questão de produzir, eu acho que o aluno tem que passar pela experiência, mas nem todo mundo talvez vai se identificar, vai querer, vai gostar mesmo de ser essa pessoa que produz o texto literário. Eu acho que nem todo mundo precisa ser essa pessoa, mas todo mundo deve consumir. Eu acho que todo mundo deve ter acesso à literatura. Agora, ser o artista vai depender de outras questões que fogem a gente. A gente pode fomentar enquanto professor, é óbvio, de repente fazer uma feira literária dentro da escola, ou a nível da Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que práticas como essa podem contribuir.
Nós não temos mais perguntas. Alicia, eu posso fazer um merchandising, né? Pode. Posso. Esse é o meu livro mais recente, O Guri Cheio de Arte e a Baleinha Jubarte. Aqui está de cá, né? Edições Saruê, é um selo da editora Pangeia, que eu já mencionei, pangeia.com.br/shop, esse livrinho está lá. Esse livro é um livro que se passa, aqui a baleinha, é uma baleinha que foge da mãe, lá no oceano, sobe o rio Paraguai, e nas imediações de Corumbá, que não é mencionada, a baleinha é socorrida por um guri. Claro que tudo isso é fantástico, é fantasia, tal, mas aí o guri salva a baleinha e a baleinha volta para o mar, consegue voltar para o mar. Nesse trajeto aí, foi criado um jogo, a editora criou um jogo, a baleinha subindo o rio Paraguai, depois descendo de volta para encontrar com a mãe, e aí ela conhece vários aspectos do Pantanal, as queimadas, a onça, o lobo-guará, o ipê, né, o tuiuiu, os barcos de turistas, e a cada encontro desse acontece algo para o jogo. Há também um caderno de atividades pedagógicas para o professor, com atividades interdisciplinares, né, com dezenas de propostas para atividades interdisciplinares. Então, é o merchandising, Alice. Obrigado, professora Karina, abriu espaço para que eu fizesse um merchandising aqui do meu livro mais recente, que é um livro que se passa no Pantanal e decorre, claro, da vivência que eu tive em Corumbá, estando aí como professor da UFMS, durante 15 anos da minha vida. 15 anos é muito na minha vida. Então, rendeu esse livro, pelo menos, que se passa aí. Obrigada, Alicia. Gostaria de agradecer ao senhor professor Hauer, professor Felipe, por participarem da mesa. Muito obrigada pela participação. E convidar vocês que estão assistindo para a nossa próxima mesa redonda, das 4 horas, com o tema Literatura e Outras Artes. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.